Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Henrique Santana Cardoso. Para quem não me conhece, eu faço parte do grupo Espírita Djalma Farias, que fica no bairro do Torreão. Mas, uma vez, estou tendo a oportunidade e o prazer de atender um convite da nossa amiga, nossa irmã querida Micheline, na qual eu agradeço na pessoa dela a todos que fazem o Centro Espírita Maria de Nazaré, que eu sempre tenho essa oportunidade de retornar para poder fazer comentários sobre um tema que na nossa live, se assim podemos chamar, na nossa palestra, na nossa videopalestra, nós iremos tratar hoje do tema no Evangelho segundo o Espiritismo, ter na conta que a humildade é a nossa maior riqueza. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo do Evangelho, que está contido no capítulo 7, item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar o chamamento de Jesus a respeito dos valores espirituais para nossas vidas. Ele mostra que as questões materiais são um meio pelo qual nós vamos utilizar e se servir para evoluir, mas que o essencial da nossa evolução está no cuidado das nossas questões espirituais. E ao longo dessa nossa apresentação, nós iremos entrar em mais detalhes sobre essa abordagem que Jesus fala e dos cuidados que nós devemos ter com a relação às questões materiais. E a importância e a prioridade que nós temos que dar na nossa vida à questão espiritual. Então, a gente seguindo na nossa apresentação, nós vamos ter essa frase: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas se a gente substituir o pobre de espírito por bem-aventurados os pobres pelo espírito, se a gente fizer uma substituição dessa palavra, a gente vai ter um outro entendimento. Então, vejamos. Se assim fosse, o próprio Jesus Nazareno, riquíssimo de espírito, não faria parte dos bem-aventurados e possuidores do reino dos céus. Vamos fazer uma referência a um autor chamado Augusto Cury, no livro sobre Jesus, o mestre dos mestres, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida. E esse autor, ele nos traz o seguinte pensamento: Jesus proclama bem-aventurados todos aqueles que são pobres ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas e fortuitas, mas pela livre e espontânea escolha espiritual. Ou seja, segundo o que Jesus nos ensina, ser pobre de espírito, ele está se referindo a sermos desapegados das paixões dos bens materiais. E sendo
desapegado às questões materiais, consequentemente, é porque nós, se assim proceder, nós estaremos priorizando e escolhendo priorizar em nossa vida a nossa evolução espiritual. Por isso que ele diz que são bem-aventurados os pobres de espírito, no sentido do desapego às questões da matéria. Aqui nós temos uma relação entre riqueza e abundância, e pobreza e escassez. Ou seja, a compreensão do que significa essa diferença entre riqueza é o antônimo à pobreza. A abundância, o seu antônimo é a escassez, coisa que muitas vezes as pessoas confundem. Quem faz dos bens materiais um fim em vez de um meio, pratica a idolatria. A idolatria à matéria, às coisas materiais. Pode um milionário possuir externamente os seus milhões e está internamente liberto deles. E pode também o mendigo não possuir bens materiais e, no entanto, viver escravizado pelo desejo de possuir as coisas materiais. E aqui nesse ponto a gente vai observar que muitas vezes a pessoa é rica de posses materiais, mas tem uma natureza humilde. É raro, mas existe. Porque como a gente aprende, né, dentro da doutrina espírita, e assim Kardec nos ensinou, que a maior provação para um espírito encarnado é exatamente a riqueza. Muito maior a provação do que a pobreza. Porque a riqueza, ela mexe com os nossos sentimentos, nossos instintos mais inferiores. A vaidade, o egoísmo, a arrogância. E a riqueza, se a pessoa não tiver um equilíbrio espiritual e emocional, pode levar a pessoa à ruína, à desgraça. Por isso a riqueza, ela é muito mais perigosa na jornada evolutiva de um espírito do que a pobreza. Então, nesse ponto aqui da nossa apresentação, a gente chama a atenção para essas questões, né? Que muitas vezes a pessoa ela é pobre materialmente, mas é uma pessoa escravizada pelos desejos materiais. Então é muito relativo isso. Aqui nós temos um texto do Sermão da Montanha, um livro Sermão da Montanha, do autor Humberto Rodin. E nesse trecho do livro Sermão da Montanha, na página 13, ele nos diz: o que de fora entra no homem não torna o homem impuro, mas o que de dentro sai do homem e nasce do seu coração, isso sim torna o homem impuro. Então, Humberto Rodin, ele coloca essa citação de Jesus, quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele faz essa reflexão. E isso me faz lembrar um grande problema que nós temos na nossa sociedade, que é
a, a convivência social através das aparências. No meio social, muitas vezes, algumas pessoas apresentam uma postura, um comportamento, e na sua vida íntima e na sua vida pessoal é totalmente diferente. Então nós não isso é o que a gente chama de hipocrisia, que nós devemos combater. Nós temos que ter a sinceridade de sermos uma só personalidade, né? Para podermos construir a nossa evolução. O combate à hipocrisia é de extrema importância para que nós nos tornemos uma pessoa sincera, franca, honesta. Então, esse pensamento de Jesus, ele nos conduz a uma reflexão de não julgarmos as pessoas pelas aparências. Porque não é porque a pessoa frequenta um determinado ambiente ou tem uma determinada prática na sua vida social que isso vai rotular a pessoa. Entendeu? É isso que é importante. A gente precisa ter muito cuidado com os nossos pré-julgamentos. Porque, já dizia Jesus nesta frase, há mais de 2000 anos, que não é o que sai da boca do homem que o torne, não é o que entra pela boca do homem que o torne impuro, mas sim o que sai dela, né? Então essa é um pensamento do Sermão da Montanha que requer muita reflexão. O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos acontece, mas o que nós fazemos e somos, é como agimos. Então a gente costuma julgar muito as pessoas pela aparência, pela forma de se vestir, né? Então isso aí não é uma atitude inteligente nem correta. Aqui tem mais um momento de reflexão para nós nos perguntarmos: nós somos possuidores de bens materiais ou nós somos possuídos? Veja a diferença. Nós possuímos bens materiais ou somos possuídos por eles? Isso faz uma grande diferença, porque aqueles que têm a consciência que possuem alguma coisa, deve ter a consciência também de que isso é uma concessão temporária de Deus em nossas vidas. Porque do mesmo jeito que chegamos, sem trazer nada de material, nós assim retornaremos. E tudo que nós acumulamos ao longo da nossa vida são concessões que Deus nos dá para servir de meios para a nossa evolução espiritual e intelectual. Já aqueles que são possuídos pela matéria são pessoas que vivem em função de acumular riquezas. São pessoas que não têm nenhum comprometimento com a sua evolução espiritual. Então, isso é algo que atrasa a evolução do espírito, traz muito sofrimento, mesmo após a desencarnação. Espíritos que são escravos da matéria continuam apegados a ela mesmo depois da morte do corpo físico. Então, a nossa relação com os bens materiais deve ser uma relação de compreensão, no sentido de que tudo que nós possuímos são concessões que Deus nos dá
para evoluirmos espiritualmente e que devemos fazer bom uso dessas riquezas, desses bens materiais, não só para a nossa evolução, mas para auxiliar também a evolução dos nossos irmãos. Isso é uma reflexão muito importante, porque a gente observa tantas coisas ruins que acontecem no meio e no seio das famílias em função dessa relação com os bens e as riquezas materiais. Aqui nós vamos falar do orgulho. O orgulho, que é um sentimento extremamente negativo e que nos faz pensar que somos melhores do que os outros, que temos mais direitos do que os outros. O orgulho é uma das piores doenças espirituais que nós carregamos, porque nos faz e nos torna cegos diante das lições da vida, o aprendizado no dia a dia, no relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Então, o orgulho, como a imagem nos mostra, é um verdadeiro fardo, um grande fardo que nos puxa para baixo e impede a nossa ascensão, a nossa evolução espiritual. Vamos ao texto. O orgulho leva-nos ao apego exagerado ao que temos ou julgamos ser, impedindo que possamos descobrir algo novo e até mesmo melhor que possa mudar nossas vidas. O orgulho é a falta de reconhecimento de nossa condição humana limitada perante a criação. É o medo de assumir que há muito mais fazer e que nossa jornada ainda está no princípio. Preferimos nos enganar a assumir que ainda estamos muito longe de onde Deus espera que cheguemos. Ainda nessa passagem, nós não criamos nada, só descobrimos. A nós é apenas revelado o que precisamos para continuar nossa evolução. O orgulho cega e congela o nosso pensamento. Nós temos aqui mais uma reflexão. O nosso pequeno ego humano é muito fraco e necessita de ser escorado por muitos bens materiais para se sentir um pouco mais forte e seguro, mas o nosso eu divino é tão forte que pode dispensar essas escoras e muletas externas e sentir perfeitamente seguro pela força interna do espírito. Aqui nós temos que algumas pessoas, na sua maioria, para se sentir bem, para se sentir melhor, para ter uma autoestima mais fortalecida, precisa ter e possuir coisas e bens materiais que façam com que elas se sintam superiores. Por exemplo, ter um carro zero, todo ano trocar de carro, andar sempre com roupa de grife, né? Roupa da moda, joias caras, aquele aspecto, né, da aparência que nós falamos anteriormente. Então essas pessoas, para se sentir bem, elas precisam dessa
roupagem da matéria, enquanto que aqueles que priorizam a sua evolução espiritual não se deixa levar por essas ilusões, se apega com os valores espirituais, com a fé, com o lado intelectual, a busca pela sabedoria. Isso é que motiva mais as pessoas que estão voltadas para a evolução espiritual e não os seus aspectos materiais e de aparência, né? Então a diferença é muito grande. Aqui nós temos um pensamento de um grande filósofo grego, Sócrates, que ele diz: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Esse pensamento do Sócrates, a gente convive com isso todos os dias. Todos nós sempre nos deparamos com pessoas que se acham donos da verdade. Muitas pessoas que são orgulhosas, vaidosas, que não aceitam o contraditório, que gosta de impor a sua vontade, que se acha dona de todo o conhecimento. Então, Sócrates nos mostra que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós evoluímos, mais tomamos consciência da nossa ignorância e do quanto nós somos imperfeitos. É a humildade que age através da evolução espiritual e da compreensão de quanto pequenos somos diante da criação. Miramês, grande espírito, é uma evolução maravilhosa e grandes livros psicografados por Chico Xavier. E aqui ele faz um comentário, o espírito faz um comentário sobre a questão 922 do Livro dos Espíritos. Diz Miramês, abre aspas: somos punidos pelas infrações que cometemos, como sinal de que não devemos continuar nos caminhos do erro. No entanto, nesse caminho extraímos excelentes lições sobre as leis de Deus. Se não sabemos ao certo o que é, falta nos princípios da nossa vida, devemos aprender à nossa própria custa. Esse pensamento de Miramês me faz lembrar duas coisas muito importantes e que eu sempre ouvi dos meus pais desde pequeno. Minha mãe, principalmente, ela dizia: felizes os filhos que escutam e seguem os conselhos dos seus pais. Isso a gente guarda lá dentro do nosso coração, porque hoje, à altura da minha vida, com a experiência que a gente acumulou, eu olho para trás e vejo que todas as vezes que eu segui os conselhos, as orientações do meu pai, da minha mãe, eu me dei bem e tive êxito. E todas as vezes que eu fui teimoso, que eu desobedeci, eu me dei mal. Eu trouxe problemas para mim, sofrimentos. E mais do que nunca, esse pensamento do Miramês, do espírito Miramês, ele nos traz o quão importante é a gente
aprender as lições que nos são passadas por aqueles que são mais experientes e que nós podemos confiar. Porque quando optamos, e isso eu digo hoje para os meus filhos, tenho um adulto e um adolescente, e eu digo para eles que aprender as lições com a vida é muito duro e muito difícil. Que é sempre melhor ouvir os pais, porque ninguém quer e ninguém ama mais, ninguém quer o melhor para nós do que os nossos pais, né? Então, é como a gente diz no meio espírita, né? A gente procura Jesus, a gente procura Deus ou pela dor ou pelo amor. Geralmente a gente vai buscar através da dor. Depois que a gente sofre bastante, a gente lembra de Deus, lembra de Jesus e vai buscar o nosso conforto, a nossa evolução espiritual. A humildade. A humildade é uma evolução do espírito. Na medida em que nós evoluímos e crescemos intelectualmente e moralmente, nós entendemos o que é a humildade e passamos a adotar a humildade como um comportamento natural. Mas até lá a gente ainda tem muito chão pela frente, né? A humildade, a humildade não é se diminuir perante ou diante das pessoas. É não se vangloriar, é não se julgar melhor do que os outros. É entender e reconhecer as nossas limitações e as limitações dos outros, daqueles que estão à nossa volta. Assim como nós temos limitações, os nossos irmãos, todos no ambiente na qual nós estamos inseridos, todos nós temos limitações. É preciso ser humilde e reconhecer isso, né, diante de Deus. Aqui nós temos um pensamento do nosso grande Chico Xavier. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, a humildade não é uma aparência, como você se veste, o que você tem materialmente, não é isso que lhe torna humilde. A humildade é um estado de espírito, como bem explica o nosso querido Chico Xavier. Aqui nós temos uma reflexão do nosso grande Mahatma Gandhi, ou melhor, Gibran Khalil Gibran. É porque eu mencionei o Mahatma Gandhi porque Gandhi ele tem uma reflexão, uma frase muito parecida com essa aqui e me fez lembrar dele. Mas aqui se trata do Gibran Khalil. Um homem deve ser suficientemente grande para admitir seus erros, suficientemente inteligente para tirar proveito deles e suficientemente forte para corrigi-los. Aqui fica a mensagem final, né? Caminhando para encerrar, que é muito importante que nós aprendemos as lições com os nossos erros. Porque muitas vezes a gente erra e não aprende a lição com o erro e repete nos mesmos erros.
Então, aprender com os erros e corrigi-los é o que impulsiona, um dos fatores que impulsiona a nossa evolução. E aqui mais uma vez o Sócrates que diz: o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia na luta contra o velho, mas não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Ou seja, a gente não pode ficar preso ao passado. A gente precisa trabalhar o nosso presente através da reforma íntima, que é uma luta diária, para construir um futuro melhor. É isso que o Sócrates está nos dizendo. E aqui finalizando a nossa apresentação com uma imagem de Jesus pregando para os humildes, deixando a palavra final, né, da imagem de Jesus, que será sempre o nosso eterno modelo, nosso exemplo a ser seguido. Agradecendo a todos a companhia, a paciência, a assistência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e nos fortaleça cada vez mais nessa difícil caminhada da vida. Um abraço carinhoso e fraterno a todos e até a próxima.